Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa na Laje. É o dia que o programa invade a sua residência para falar com você, para trazer os nossos entrevistados e entrevistadas também. Esse é o Na Laje, está batendo na sua porta. Acorda, produção, que vamos começar mais um Na Laje com Lincoln Reis. Solta o foguete. A nossa convidada está na área. Ela que é criadora do Unimar, Samantha Santos, vai falar sobre vendas e consultorias. Obrigado, hein, Samantha, por aceitar o nosso convite e estar aqui participando do nosso programa na Laje. Eu quem agradeço o convite, gratidão a todos vocês. Bacana. É um prazer enorme estar aqui. Show de bola, show de bola. Então já vamos falar sobre vendas, Quais as dicas Samantha dá para aquela pessoa que quer vender mais? Vender mais. Vender mais. Vender mais e melhor. Mais e melhor. Bacana, mais e melhor. É isso aí. Sim, sim. Qualidade. Exatamente. Que é o que todos nós buscamos. Na verdade, a dica de vender mais e melhor nada mais é do que aprender a se relacionar. O poder da comunicação, o poder do interrelacionamento pessoal é a chave do negócio de vendas. Então, se você tem um excelente produto, às vezes é até um excelente serviço, uma baita empresa, mas não tem um comportamento congruente com isso, você não vende. E como, Samantha, manter aquele equilíbrio emocional, o equilíbrio profissional das pessoas no âmbito do trabalho? É simples e ao mesmo tempo complexo. Quando a gente está num ambiente profissional, lidando com o cliente e ele fala alguma coisa ou traz algum assunto desagradável ou um problema que o atendente ali, o consultor, o vendedor precisa resolver, o cuidado que a gente precisa ter é de não levar isso para o lado pessoal, porque ele é um cliente, está trazendo um problema e tem mais. Se a gente agradecer a esse cliente de trazer esse problema para aquela empresa que o atendeu anteriormente, é muito mais interessante para essa empresa do que ele não fazer isso, procurar o concorrente por insatisfação. Então, na verdade, a reclamação nada mais é do que uma continuação do atendimento que um bom vendedor consegue lhe dar. Bom, Samantha, permanecendo ainda nesse raciocínio sobre relacionamento, eu praticamente quase todos os dias eu vou lá na Padaria Ponto Chique e sou super atendido pela Noélia. Então lá o ambiente é agradável. É isso o relacionamento para você? É, exatamente isso. Você falou que é super, né? A palavra que você colocou aqui. Super. Super bem atendido pela Noélia. Na verdade, é um conjunto de coisas, que nem a gente falou. Se eu tenho um bom produto, um bom serviço, a empresa é excelente, não tem ponto de reclamação algum aí. Mas quem lida com esse produto, serviço ou empresa, que é o profissional em si, não tem um comportamento que combine com todas essas qualidades, de nada adianta. Por quê? Quem vai comprar? Pessoas. As pessoas, elas precisam se conectar com pessoas. As pessoas vão comprar através de alguém. Vão comprar um produto, um serviço, ter um contato com uma empresa através de alguém. E se esse alguém não tiver o preparo de se relacionar de forma profissional, entender bem de toda essa situação, ele simplesmente vai enfrentar dificuldades de vender e vai fatalmente perder aí para a concorrência e depois não vai poder reclamar. Aí não tem mais como reclamar, o leite derramado, né? Não tem como reclamar. Bom, Samantha, hoje nós temos diversas empresas, né? Empresas que eu falo de portaria, alguns outros serviços que são até mesmo a porta de entrada de um equipamento público ou também de um equipamento privado, até mesmo um prédio, né? Então ali nós temos o porteiro, né? O porteiro, o zelador. Você acha que falta um pouco mais de, como é que fala assim, treinamento, colocar essas pessoas para saber realmente o que está falando e o que está fazendo para poder dar um direcionamento para quem os procura? Eu não acho, eu tenho certeza, mais do que absoluta. Bacana. E vou dar uma chamada geral aqui para os empresários da Baixada Santista, em especial Guarujá, que é a minha cidade natal.
Infelizmente, a mentalidade desses empresários é: eu contrato um vendedor, eu quero que ele venda. Pois bem, sem treinamento, se ele já não for um bom profissional, ele não vai vender. E eu não vou, como empresária, poder cobrar esse resultado dele. Por quê? Toda equipe precisa de treinamento. Isso precisa ser entendido de uma vez por todas. Porque aquelas ferramentas, elas vão ficando obsoletas. O cliente, ele é atendido hoje, daqui a um ano, se mudou o formato desse atendimento, se a expectativa desse cliente já é outra, então essa preparação precisa de atualização. E é através dos treinamentos dentro das empresas que a gente promove essas atualizações de ferramentas, né? Então, o que o empresário precisa entender? Que a equipe dele, e muitas vezes até ele mesmo, às vezes ele que está lá no topo da pirâmide é quem mais precisa desse treinamento, aceitar isso, porque vamos supor, uma empresa que tem aí um time de 10 pessoas, 50 pessoas, 5, 10, 15, e o dono tem determinados comportamentos, exige da equipe um resultado X, e ele, beleza, contratou um treinamento para aquela equipe, mas ele mesmo não muda. Então, a equipe vai ser modelada naquele formato que ele deseja para que se chegue a um objetivo final. Ele não muda o comportamento, a consultoria sai dali, deixa a equipe da empresa, do cliente, né, atendido, caminhando, e daqui a um tempo esses resultados deixam de acontecer. E o que ele vai dizer? Contratei aquela empresa, aquele treinamento não adiantou nada, olha aí. Sim. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, a equipe foi treinada, foi preparada, mas ele não. E essa equipe se espelha nele. Então ele precisa ser o maior e o principal espelho desse time. Então, se isso não ficar claro de uma vez por todas na mentalidade desses empresários, principalmente, digo novamente, da Baixada Santista, que a gente tem uma deficiência muito grande aí nessa área de atendimento, não tem para onde fugir. Não tem saída. E também a gente externa um pouco mais, Samantha, para os equipamentos públicos, né? Que a gente vê, até mesmo o Pipoca bate nessa tecla sempre, sobre a falta de treinamento de algumas pessoas que faz o atendimento ao público, né? Falta de conhecimento do que tá exercendo. A pessoa se prontifica a fazer o concurso público. Ela entra na própria rede pública e acaba que não tendo um treinamento, já jogam lá a pessoa de qualquer jeito, vai lá, vai para a guerra, que até mesmo aconteceu recentemente de uma moça foi procurar a gente no gabinete, que ela não teve nenhum treinamento e acabou que entregando uma criança para o pai errado, né, de forma errada. Então trocou a criança na própria escola. Então a gente vê essa deficiência também, como você colocou, nos equipamentos públicos, que precisa ser revisto e precisa ser treinado essas pessoas, né? E vamos para o network, né? Tanto se fala na ala da venda, na ala da consultoria, e o Pipoca sempre está falando, poxa, eu tenho que fazer network para cá, network para lá. Como é que você vê isso, Samantha? Eu vejo isso como algo maravilhoso e que, se for bem trabalhado o que é network? Nada mais é do que uma rede de contatos. Todos nós temos o nosso network pessoal e ou profissional. Por que eu digo e ou? Porque o meu network pessoal pode ser o mesmo profissional, ou seja, a lista de contatos ali é a mesma, ou eu posso ter uma quantidade de contatos na minha agenda que eu separo somente para assuntos pessoais e a outra parte para assuntos profissionais, né? Por isso o E/ou, né? Então, assim, o network nada mais é do que você ter ali uma rede de contatos que você saiba, com inteligência, com destreza, aproveitar da melhor forma possível. Estar em lugares, ser simpático com as pessoas, conversar, mostrar interesse, né? Ser interessante é você mostrar interesse pela pessoa com quem você está se relacionando. Não de forma interesseira, mas de forma interessada. Você realmente fazer perguntas para aquela pessoa para se conectar com ela. Isso é uma das formas de fazer network. Network nada mais é do que você explorar de forma infinita várias formas, várias ferramentas de se relacionar com as pessoas. Simples assim. E ponto. E ponto.
Bom, Samantha, parece óbvio, né? Mas no meu pensamento, não. Saber se comunicar bem é o suficiente para uma venda? Não. Eu posso ser uma excelente técnica, uma excelente dominadora do meu assunto, mas voltando na parte do interrelacionamento, se eu não tiver a habilidade de me relacionar com as pessoas, quase nada ou nada fatalmente vai acontecer. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então eu tenho um excelente produto, terceira vez que estou colocando isso, mas é para fixar na mente de vocês. Eu tenho um excelente produto, um excelente serviço, uma empresa maravilhosa, porém a pessoa que está lidando com a situação tem um despreparo muito grande. E isso não pode acontecer. Então, assim, a comunicação, ela não é só verbal, falada, ela é gestual, ela é corporal, ela é com o sorriso, com a simpatia, com o que falamos agora há pouco sobre mostrar o interesse de forma real, ser honesto, né, transparente, com aquelas ações que você vai adotar para se aproximar daquela pessoa. Tudo isso são fatores que a gente precisa ter num conjunto para formar uma série de comportamentos e aí sim gerar um sucesso na venda, um real resultado. Então é meio que juntar comportamento e comunicação ou não? Basicamente isso. Quando eu era do CLT, há mais ou menos uns 12 anos, numa entrevista em São Paulo, foi me dito o seguinte: as pessoas são contratadas pelos seus conhecimentos e demitidas pelos seus comportamentos. Essa frase ficou gravada, aí eu já ouvi ela de outros colegas de profissão em algumas situações. E há alguns anos, aprendendo um pouco mais a fundo sobre inteligência emocional, para a minha própria pessoa e para eu aplicar melhor ainda ao meu trabalho com as pessoas, eu vi que isso é fato e é um fato indiscutível. Por quê? Que nem a gente estava falando agora há pouco. Se eu domino, né, as minhas técnicas, mas eu não sou simpática com os meus colegas de trabalho, eu não demonstro interesse, eu vejo que alguém precisa de ajuda, eu não me prontifico, ou o tempo todo eu estou sisuda, com a aparência fechada, então eu não estou receptiva, não estou aberta, as pessoas não vão se aproximar de mim. Então, o meu comportamento já é de repelência com as pessoas. Eu não estou atraindo, eu estou afastando. Então, a comunicação, ao mesmo tempo, está intrinsecamente atrelada ao comportamento. Porque você entende que se eu sou simpática ou se eu sou antipática, eu vou ter um resultado A numa situação e um resultado B na outra situação. O que eu quero? Então eu tenho que ter esse olhar para dentro de mim, saber se de repente as coisas não estão acontecendo, meu resultado em vendas, o meu sucesso no trabalho, ou a minha própria comunicação é boa, mas o que falta eu ajustar de repente é no comportamento. É isso, então às vezes a comunicação ela é muito boa mesmo da pessoa, ela domina ali, mas ela não sabe ainda lidar com esse lado do interpessoal, que eu acredito ser a parte mais difícil, onde entra aí o desenvolvimento pessoal de cada um, de cada profissional. Sim, e tem o bicho-papão do falar muito. O vendedor e a vendedora precisa falar muito? Depende. Quando eu estava iniciando a minha carreira de vendas, eu achava que sim, mas eu fui vendo através de treinamentos na época que o vendedor ele tem que ser inteligente, ele vai falar muito desde que o cliente fale primeiro. Por quê? Vamos imaginar um cenário, uma situação onde eu tenho um cliente versus vendedor. Mas o vendedor começa a falar uma série de coisas que de repente o cliente não está afim, não é isso o que ele busca, não é o objetivo daquele cliente ali. Então o vendedor está jogando palavras ao vento, ele não conheceu o cliente ainda. Então o que ele precisa fazer? Dar espaço, abrir o tapete vermelho, deixar esse cliente à vontade, falar o quanto ele necessitar. Aí sim, através dessas informações, um vendedor inteligente vai utilizar em favor da negociação. Fica muito mais fácil ele vender, ouvindo bastante para depois falar. Às vezes não precisa ser muito, ele fala só o suficiente para dar o fechamento daquela negociação. Bom, Samantha, explica aí para os webespectadores e os telespectadores um mau exemplo assim que você presenciou
que aconteceu com você um mau exemplo de profissional? Olha, teria São vários. muitos? São muitos, caramba. Mas vamos lá, eu vou citar um que ficou muito marcado na minha carreira de vendas, que estávamos ali numa equipe fazendo PAP, né, o famoso porta a porta, visitando algumas empresas numa cidade aqui da Baixada, e dividido ali entre 2 consultores no lado da rua e na outra parte mais 2 consultores. E o meu colega de profissão, a gente fazia assim, entrávamos numa empresa, eu em uma, ele na próxima, então a gente intercalava. Tá. E aí, quando foi a minha vez em um determinado momento, tinha uma porta assim, parecia um lugar abandonado, bem simples, não tinha nem tintura naquela porta ali. E ele falou, isso daí não deve ser nada, vamos pular pro próximo, né? E era uma região que a gente desconhecia. E eu falei, não, fulano, a gente vamos sim, porque eu sou muito determinada, né? E aí, de repente, entramos. Às vezes a gente entrava em conjunto, mesmo a venda sendo do outro, para um assistir o outro, até para modelar, né? Copiar ali um pouco das técnicas um do outro e aprender juntos. E aí, de repente, esse cliente, que era da minha vez, em um contrato, fechou a venda que bateu a minha meta do mês e mais um pouco. Caramba. Bateu então... a meta do mês, naquela assinatura. Porque nós tínhamos uma meta mensal para bater, uma quantidade X de serviços. E aí, conforme a quantidade de linhas em cada serviço, a gente batia a meta. E especificamente nesse contrato, eu não precisaria, se eu não quisesse, trabalhar mais o mês inteiro. Por quê? A minha meta já estava batida. Então, as vendas a mais que eu faria, além dessas, seriam um plus no meu bolso, claro, e na duplicação, na triplicação, multiplicação aí da minha meta. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, para fechar o raciocínio? Conclusão, não julguemos o livro pela capa. A gente não deveria ser proibido o vendedor, o consultor, o atendente, o recepcionista, seja quem for, você profissional de qualquer área, de qualquer nicho, de qualquer ponto do mercado, discriminar o seu potencial cliente, porque a gente não sabe o que está por detrás dali. Às vezes a gente está cansado de ouvir, até clichê isso, vai uma pessoa de chinelo, de roupa simples, numa loja comprar um carro de alto padrão e o vendedor discrimina e de repente o cara está com Pix ali para fazer o pagamento à vista. E às vezes uma pessoa engravatada, maravilhosa, e tá duro. E aí não tem nenhum cartão de crédito. Então assim, não julgue, jamais. Não julgue, pessoal. Você que é um vendedor, você que é um atendente, você que atende o seu cliente, os seus clientes, não julgue o livro pela capa, não julgue. Então atenda desde o presidente da República até o faxineiro da mesma forma. Então a dica aqui da Samantha, que é especialista em vendas e consultoria. E ela vai também passar aqui como encontrar ela nas redes sociais, não é, Samantha? Sim. Como encontrar a Samantha nas redes sociais para poder dar essas dicas ou até mesmo contratar para esses treinamentos? @unemar_consultoria, lá no Instagram. Lá no Instagram tem o YouTube, tem outras plataformas ou Instagram mesmo? Não, só o Instagram por enquanto. E o WhatsApp, mas eu prefiro deixar só o Instagram. E atende todo mundo? Todo mundo. A gente atende desde o pequeno empresário ou pessoas que têm um time aí de 5, 10, às vezes um time de 2 pessoas, ou mesmo aquele empreendedor que inicialmente está trabalhando sozinho para todas as ferramentas que ele precisa para gerenciar o negócio dele e decolar aí nas vendas. Bom, Samantha, esse mundo que a gente está vivendo hoje, que a gente vê briga entre as pessoas, esse conflito, a inteligência emocional é o caminho? Olha, está sendo um assunto muito falado ultimamente, nos últimos 5 anos, eu acredito. A inteligência intelectual, ela é uma e a inteligência emocional outra, mas fora aí, mais 7 inteligências que a gente tem para estudar a fundo. A inteligência emocional, ela é primordial para a gente saber lidar com as situações, mas antes de lidar com qualquer situação, na minha vida pessoal, no meu trabalho, na minha vida social com os meus vizinhos e tal, eu preciso lidar comigo.
eu preciso adquirir esse autoconhecimento, porque quando eu me conheço, eu sei o meu limite. E aí eu facilmente vou respeitar mais ainda e com mais qualidade o limite do outro. Então a inteligência emocional, ela está atrelada ao equilíbrio das associações entre pessoas, né? A questão de se relacionar melhor, da melhor forma possível. Se a pessoa não tiver inteligência emocional numa situação de conflito, por exemplo, ou ela se envolve na situação e acaba conflitando junto, ou ela se posiciona como juíza da situação, julga e não ajuda. Só complica mais ainda. Então a inteligência emocional, ela está para todos nós como um caminho de ajudar sempre, da melhor forma possível, a situação e as pessoas, ou as pessoas dentro das situações. Samantha, vamos falar sobre um pouco de propósito, né? Falando em propósito, vou levar até para a minha vida e depois eu quero saber sobre a sua vida. Eu trabalhei em despacho aduaneiro como patrulheiro naquela época pelo campus e eu tinha em mente que eu queria ser um despachante aduaneiro. Só que no decorrer da caminhada eu acabei parando na Terracom, Serviços Públicos de Limpeza aqui de Santos. Fui trabalhar na Terracom e sempre tentei dar o meu melhor, sempre buscando estar ali falando com as pessoas e acabei voltando, indo para a advocacia e voltei para o despacho aduaneiro e me tornei um despachante aduaneiro. Às vezes foge na sua vida, aconteceu já isso, sobre o propósito de você estar fazendo uma coisa, mas na real você queria outra? Com certeza. É mesmo? E eu vou procurar ser o mais breve possível, criar aqui uma cronologia. Seguinte, eu tinha lá, talvez os meus 6 anos de idade, ainda entraria na primeira série, 5 para 6 anos, e a minha mãe comprou uma lousa, porque desde o prezinho, onde eu só sabia fazer figurinhas, eu falava que eu ia ser professora, e eu imitava a professora em casa. E na época eu tinha um irmão de 2 anos, o Helder, e eu fazia de conta que ele era o meu aluno. Quando ele não estava, eu brincava com os meus amigos imaginários, né? Eu colocava ali as minhas cadeirinhas e eu agia, me comportava exatamente igual a professora. E eu falava, um dia eu vou ser professora. Resumindo, na adolescência eu achava que eu seria professora de letras, matemática, alguma coisa do tipo do ensino tradicional, né? Só que não. Com 12 anos meu pai me colocou num curso de informática. E com 14 eu comecei a ministrar informática para os meus colegas vizinhos. Com 17 anos comecei a ministrar informática no Senac e dali outras escolas de renome, como Microcamp, Microlins, enfim. E aí eu percebi, depois de um tempo, que eu já estava realizando o meu sonho. Só que não era exatamente o que eu queria, aí entra a questão do propósito. Por quê? O que eu queria mesmo era trabalhar de forma intensa, profunda, a comunicação. Tanto é que eu escolhi a faculdade de propaganda e marketing, uma das áreas da comunicação social. E aí, depois de um tempo, eu fui me descobrir na carreira de vendas. Então, eu fiz uma transição da minha profissão de instrutora de informática de escolas renomadas para início da carreira na área de vendas, ali na faixa dos 23 para 24 anos. E depois disso, no mesmo propósito, fui aprimorando com treinamentos, com cursos, entendendo o que eu realmente queria e hoje, ministrando treinamentos na área de vendas, gestão de pessoas, equipe, liderança, eu continuo realizando aquele sonho de criança de ser professora, não de português e matemática, mas das habilidades que eu fui aprendendo aí no decorrer da minha carreira. Você vem ensinando, né? Como lidar, você vem explicando para as pessoas como lidar sobre o que você pratica hoje, que é a consultoria e até mesmo vendas. Falando em aulas de computações, né, as empresas que davam, naquela época que davam, tinha bastante empresas, né? Minha esposa até trabalhou na Eurodata, não sei se você ouviu falar, na Eurodata, na Company, que tinha lá no Gonzaga, então bacana demais relembrar que naquela época também tinha bastante esses cursos de informática. Hoje a gente tem uma forma mais virtual, né? Uma forma digital, as pessoas procuram até mesmo na própria internet, nas redes sociais e acabam achando essas aulas e praticando, não é isso? Isso, uma dica, né? Se serve de dica aí
para quem está assistindo, a questão do propósito. Uma das segunda ou terceira entrevista que eu tive para ingressar numa grande empresa como vendedora externa, que significa você fazer o famoso PAP, né? Sim. Vendedor de rua. Porta a porta. Porta a porta. Eu estava sendo entrevistada e no meu currículo o entrevistador, na época supervisor, hoje ele já nem mora mais no Brasil, ele falou, mas você tem pouca experiência em vendas? E eu falei, eu sei. E eu fui lá com a cara e a coragem, destemidamente, já com o meu discurso preparado, pensando, quando ele colocar essa objeção, eu sem saber, eu já estava sendo vendedora ali, antes da entrevista. Sim. Quando ele colocar essa objeção que eu sei que vai acontecer, eu vou dizer, tudo bem, eu sei, só que eu faço faculdade de comunicação social, tenho experiência em ministrar aulas, tenho didática e eu sei que rapidamente eu posso aprender a carreira de vendas, então eu só quero uma oportunidade. E foi a empresa que eu mais fiquei. Já, no período em que eu fiquei, eu vi muita gente sair enquanto eu estava ali. Ali foi uma das minhas maiores escolas de venda. O que eu quero dizer com isso? Que quando você se conhece, entra aí a questão da inteligência emocional também, do autoconhecimento, você se conhece, você sabe se posicionar. Você ainda não chegou naquele lugar que você almeja, mas você vai percorrendo os caminhos até conseguir. É sobre isso. Bacana, bacana demais. É uma pena, Samanta, que a gente está chegando ao fim de mais um programa na Laje. Deixo aqui as câmeras focadas em você para as considerações finais. Eu agradeço imensamente ao convite, foi um grande prazer demais. Em relação aos treinamentos, como eu citei, eles podem acontecer para pequenos empresários, para pequenos empreendedores, para quem está começando, para quem já tem aí uma empresa e quer dar uma reciclada nas suas ferramentas. Eu estou à disposição, podem me chamar lá no Instagram, a gente agenda uma visita técnica, toma um café, conversa, se conhece pessoalmente. E também para a mulherada que quer dominar o mundo aí, a gente tem treinamentos especializados para empreendedoras de qualquer nicho, de qualquer mercado. Qualquer produto, qualquer serviço, qualquer empresa, a gente tem aí ferramentas específicas para lapidar mais ainda o profissionalismo no mundo feminino. Obrigado mais uma vez, Samanta. É uma honra tê-la aqui no nosso programa. E esse foi mais um Na Laje. Mas antes de terminar, deixar aqui os abraços e os beijos para as pessoas que nos seguem. A dona Noélia lá da Ponto Chique, que faz um atendimento top. Ao Santiago, ao Luquinhas, ao Denis, ao nosso eterno telespectador, Grande Giba, que sempre está antenado e assistindo o nosso programa. O Romário lá da Feira Livre. Alô, Romário, forte abraço, meu irmão, a todos os feirantes da Baixada Santista que vem acompanhando o nosso programa Na Laje. Também tem a Dona Conceição. A Dona Conceição mora lá na Vila Progresso, onde eu morava antes, agora eu moro aqui no Morro da Nova Sintra. É pertinho, os dois morros é um do lado do outro, é colado praticamente. Então mandar um abraço para Dona Conceição. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Pessoal, até a próxima.